Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça entre nós e nossos corações. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na noite de hoje falaremos do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Antes de iniciarmos o nosso estudo, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, acerenar os nossos corações, agradecermos por esta oportunidade, por mais este encontro, assistidos pela espiritualidade superior, acolhidos pelo amor do Mestre Jesus, acolhidos pelo amor do nosso Pai de bondade e misericórdia. Aqui estamos para darmos continuidade a esse estudo, levando o entendimento da moral do Cristo em mais o capítulo da noite de hoje. Obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade, e que esse estudo possa despertar ainda mais as nossas consciências e seguirmos adiante rumo ao nosso progresso moral. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje falaremos especificamente dos itens 5 e 6, que traz por título o óbolo da viúva. Antes de iniciarmos o entendimento desse capítulo, desses itens 5 e 6, vamos entender o significado do óbolo que se traz nesses itens. O óbolo significava uma moeda grega de pouco valor. Significava também um pequeno donativo, uma esmola. Então, quando se fala o óbolo da viúva, é o donativo feito pela viúva, o pequeno valor dispensado pela viúva ali como doação, a sua contribuição ali trazida por ela. E aí o Evangelho traz para nós um texto resumindo toda essa história, todo esse acontecimento, que diz o seguinte: estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, dispensavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes tinham em abundância, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então esse trecho é retirado do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então, meus irmãos, para entendermos também o que se tratava o gasofilácio, era ali um local também no templo, onde eram recolhidos, e conservados essas doações que eram ali depositadas pelos fiéis. Então, se tratava ali de vasos, como se fosse um espaço ali, um compartimento onde se recolhiam essas doações. Então, meus irmãos, vamos agora interpretar esse trecho do Evangelho, a moral trazida nesse trecho dos Evangelhos de Marcos e Lucas. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos ali quando
observavam as doações que ali eram depositadas e comparando as doações daqueles que tinham em abundância com aquela viúva que trazia ali aquela pequena parte, mas que observava ele que essa pequena parte era trazida aquilo que realmente fazia falta a essa viúva. E o que Jesus nos convida a uma reflexão ao avaliarmos, né? Todo o ensinamento moral ali trazido por Jesus. Justamente Jesus quer nos mostrar que, primeiramente, o desprendimento. O desprendimento a gente sabe que nos faz ali vencer muito da ansiedade, da angústia que a gente tem. Não é a quantidade que nós doamos, não é doar em abundância que para Deus se tem valor e para Jesus, mas sim a forma como eu estou doando, o desprendimento que eu tenho daquilo que eu dou, em realmente colocar aquela doação à disposição do bem de um próximo, à disposição de um bem de uma causa específica. Então Jesus nos convida a essa reflexão justamente para entendermos que não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que eu me disponho a doar, seja material ou seja a doação do meu trabalho, é que faz a diferença. O desprendimento no sentido de se doar com amor, se doar com um propósito do bem. Não é buscar a barganha com Deus, eu dou mais e quero receber mais. Infelizmente, ainda nos deparamos com situações onde somos convidados a essa doação com abundância, no sentido de dizer que Deus não contenta com pouco, Deus contenta com muito. Infelizmente, a gente ainda vê práticas como essa, meus irmãos, e que, na verdade, diante o entendimento que a doutrina espírita nos traz, nós enxergamos que não é a quantidade que faz a diferença para Deus, mas sim aquilo com o qual eu me disponho a doar, me colocando ali numa condição desse desprendimento e dizer que aquilo é o que eu tenho condições de doar e doar de coração. Por outro lado, também a gente vê nessa atitude da viúva a questão da renúncia. Então ela levava ali aquilo que era de mais valor para ela, aquilo que poderia até fazer falta ao seu sustento, mas que ali ela depositava com total renúncia, com total amor. Então a renúncia muitas vezes é o fator determinante da nossa vitória. Ou seja, não são as escolhas, mas sim as nossas renúncias. Podemos fazer diferentes escolhas, mas não necessariamente essas são as melhores. Então aquilo que eu renuncio na minha vida, por muitas vezes tem muito mais valor do que as escolhas que eu faço. Um outro item também que nos traz a reflexão em relação a esse trecho do Evangelho é a nossa sinceridade da fé. Aquilo com o qual eu dou, aquilo com o qual eu me desprendo, aquilo com o qual eu me renuncio, eu estou colocando ali como um instrumento para beneficiar o outro, para beneficiar o próximo, fortalecendo inclusive a minha fé. Colocando nessa fé uma razão, colocando nessa fé um amor, colocando nessa fé uma paz. Então, ou seja, colocar aquilo que realmente eu estou doando como um ato de amor e não simplesmente como uma ação mecânica de doar, faz muito mais efeito para Deus, para Jesus, do que a doar em abundância e por muitas vezes fazer uma doação e propagar por muitas vezes esses atos. Olha, eu estou aqui na casa espírita, eu estou aqui na igreja católica, eu estou na igreja evangélica, hoje eu doei aqui fortunas, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é isso que Deus, que Jesus espera de nós. Deus espera de nós uma doação silenciosa, uma doação feita com o coração. E não fazermos propagandismo,
não levarmos a público tudo aquilo que eu faço para mostrar para as pessoas. Nós não temos que mostrar nada para ninguém. Nós temos que mostrar a Deus, nós temos que mostrar a nossa consciência a importância dessa doação. E nas nossas consciências, o quanto essa doação fará a diferença na vida de alguém, a vida de uma causa. Nós não temos que propagar, meus irmãos, qualquer ação que se faça. Nós não temos que fazer barganha com Deus. Deus, se eu atingir uma graça, se o Senhor me conceder um milagre, eu vou doar isso à casa espírita, eu vou doar isso a uma causa. Não. Nós temos que fazer isso com o total desprendimento, com a total renúncia. E é claro que sustentado por uma fé de que aquilo que eu estou fazendo, além de beneficiar o próximo, também está me beneficiando. É algo que eu estou doando, ali colocando à disposição e trabalhando dentro de mim um vício moral que eu tenha, enriquecendo ainda mais uma virtude que está apagada dentro de mim. A doação, ela tem por objetivo nos despertar para o amor. Não é a quantidade, mas sim a qualidade e o quanto essa doação fará diferença ao próximo e a mim também. E aí, meus irmãos, qual que é o olhar de Jesus? Tudo isso que nós dissemos aqui, Jesus considerou no seu julgamento o valor moral e não o valor material que aquela oferta ali estava sendo feita. Mas Jesus observou naquela irmã que ela fazia aquela doação com verdadeiro sentimento de amor, com verdadeiro sentimento do desprendimento. E é isso que Jesus espera de nós. Não é trazermos fortunas às doações, não é levarmos essas doações no sentido de promoção, não é isso que Jesus espera de nós. É o sentido moral dessa doação. E aí, meus irmãos, nos remete também a entendermos um pouco mais a forma mais sublime que se tem de fazer caridade. A caridade, no seu significado, ela traz para nós que é colocarmos o amor em ação. Então, como é colocar o amor em ação? É doando daquilo que se tem. Eu tenho tão pouco para ser doado, mas esse tão pouco que eu tenho, que nós temos, é de muita importância para aquele que não tem nada. Portanto, meus irmãos, não há ninguém que não tenha algo para doar. Todos nós temos algo para doar. E não somente no sentido material. Todos nós temos a doar, principalmente no sentido moral, no sentido imaterial. É levarmos principalmente uma oração intercessória por alguém, é darmos uma referência positiva a respeito do próximo, é evitarmos o julgamento, é evitarmos o julgamento negativo, é evitarmos a maledicência, uma ação desconhecida por algum beneficiário, é perdoarmos aqueles que nos ofendem. Então, tudo isso é uma forma de caridade, tudo isso é uma forma de doação. Às vezes, assimilamos muito a caridade à questão material. Mas a caridade vai muito além do sentido material. Ela vai justamente também no sentido moral. E todos nós, independente das nossas posses, temos condições de doarmos principalmente no sentido moral, de doarmos o amor, de sermos um instrumento de amor e espalharmos amor por onde formos. E aí, meus irmãos, são pequenas, valiosas moedas colocadas nos gasofiláceos das vidas, em cumprimento justamente à lei de amor, que vigora em toda parte. Então, que despertemos as nossas consciências
por verdadeiro sentido da doação. Que despertemos as nossas consciências para entendermos o nosso papel enquanto doadores. Se eu tenho condições de doar o material, maravilhoso. Seja na casa espírita, seja na igreja a qual eu frequento, seja na comunidade em que eu estou inserido, seja no meu ambiente familiar. Se eu tenho condições de dar esse sustento material, colocar isso para fazer ali o atendimento a uma necessidade básica, principalmente de um irmão, que eu faça. Mas, acima de tudo, que essa doação seja feita de acordo com essa lei de amor. Que essa doação seja feita com total desprendimento, sem propagarmos ali uma autopromoção. E, acima de tudo, além dessa doação material, que nos coloquemos também como doadores das questões morais. Que eu possa transformar a vida das pessoas que estão em sofrimento com uma palavra amiga, com uma oração, com um perdão. Que eu possa ser esse verdadeiro cristão. Que eu possa ser aquele que se coloca diante do próximo como verdadeiro irmão. E não buscarmos as barganhas com Deus no sentido de dizer: eu sou uma pessoa tão benevolente, eu dou tudo que eu tenho, eu faço tudo que tenho, mas eu ainda me coloco numa condição de vítima, que apesar de tudo isso que eu faço, Deus não me ajuda. Não é isso, meus irmãos, que Deus espera de nós. É fazermos essa caridade totalmente desprendida das recompensas e dizer o seguinte, que essa caridade nada mais é de que um degrau para nos proporcionar o nosso progresso moral. Essa caridade nada mais é nos colocarmos no lugar do próximo e, através disso, trabalharmos as nossas imperfeições. É doarmos aquilo que nós temos. E, acima de tudo, aproveitarmos dessas oportunidades para trabalharmos a nossa intimidade. Conhecermos a nós mesmos através dessas ações. Não é virmos à casa espírita e achar que eu tenho que trazer fortunas para serem doadas à casa, esperando que através disso aconteça um milagre na minha vida. É vir para a casa espírita achando que eu tenho que participar de todas as atividades da casa, porque se assim eu fizer, Deus irá me recompensar. Não é com esse pensamento, meu irmão. Não é sair achando que eu vou resolver todos os problemas do mundo no aspecto material, vou sair doando tudo que posso doar e achar que com aquilo Deus vai me beneficiar e eu ficar esperando por esse benefício. Não é isso que Deus espera de nós. Que façamos tudo isso conscientes de que não é a abundância que agrada a Deus, mas é a doação feita com amor, feita com desprendimento. E, acima de tudo, que essa doação possa trazer para nós também um ensinamento. E aí, meus irmãos, encerrando o estudo da nossa noite de hoje, nós deixamos uma frase aqui muito sábia, retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, também lá do capítulo 13, do item 6, que nos diz o seguinte: aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Então, não é nos justificarmos pela falta de tempo, não é nos justificarmos pela falta do recurso material, não é nos colocarmos na condição de vítima, que Deus não me ajuda e com isso eu não posso ajudar ninguém. Mas é nos colocarmos, acima de tudo, como úteis, independente da nossa condição social, independente das provas as quais vivemos no dia a dia, das expiações as quais podemos vivenciar, mas dizer o seguinte: eu sou útil e eu tenho condição de ser útil ao outro.
começando principalmente dentro do nosso próprio lar. É aproveitarmos de todas as oportunidades que são colocadas diante de nós para sermos esse instrumento de amor, para sermos um instrumento de paz. Nos colocarmos a todo momento à disposição de ajudar o próximo, de fazermos a diferença na vida de alguém com um simples bom dia que por muitas vezes nós ignoramos, e para aquele irmão que às vezes não recebeu um bom dia de alguém, isso fará uma grande diferença na vida dele. É onde estivermos, aproveitarmos das oportunidades as quais são colocadas ao nosso dispor, para sermos esse instrumento de amor, para sermos verdadeiros cristãos, para nos colocarmos diante do próximo, sensibilizarmos com suas dores e nos colocarmos à disposição, não de carregar a sua dor, não de resolver a sua dor, mas que eu possa ser ali um instrumento, um auxílio para que esse irmão, diante até mesmo de uma palavra amiga, possa receber um conforto, possa receber um auxílio da minha pessoa. Nos coloquemos assim, meus irmãos. Vamos nos desprender dessa condição de que é o valor, que é a quantidade. Deus não espera isso de nós. Deus espera de nós o verdadeiro sentimento em nossos corações, que uma palavra traduz tudo isso: amor. Que sejamos disseminadores do amor. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.